Boa noite. Boa noite. Olá. Acho que agora foi, né? Olá. Boa noite para todo mundo. Tudo bem? Espero que estejam bem. Olá, olá. Tudo bem, gente? Boa noite. Acho que agora foi. Também é um prazer estar aqui com vocês. Anteontem aconteceu uma coisa super inesperada comigo, mas o meu compromisso com vocês, e como aqui tem bastante suporte, eu resolvi manter o curso, então também obrigado, né? Obrigado pela preocupação, pelas mensagens, não consegui responder todo mundo. Estou bem, me recuperando com alguns pontos, mas, enfim, coisas que acontecem, é bom que a gente fique ligado em relação à nossa segurança, enfim, para quem não sabe, eu fui assaltado, e daí levei algumas facadas, estou com pontos na perna, na mão, no dedo, mas enfim, como aqui temos o suporte da galera, tem o Vitor para ficar lá dentro também soltando as comidas, temos a equipe de cozinha e fazer o que a gente ama também é bom porque ocupa a cabeça para a gente não ficar pensando besteira, mas já consegui tomar vacina, ir no médico, fazer um monte de coisa. Amanhã eu dou mais atenção também para isso, mas é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, que são os lanches, né? Tanto para receber os amigos, quanto na hora que bate aquela fome, o que a gente vai fazer para comer que seja saudável. Quando a gente fala de lanche, também eles requerem que a gente tenha um pouco mais de atenção e vai precisar fazer um trabalho mais minucioso em casa. Uma modelagem, mas eu trouxe receitas que são extremamente coringas, para que vocês também consigam fazer até em maior volume. Hoje vocês vão provar porções menores, mas a ideia é que vocês possam fazer isso em maior quantidade, já deixar congelado. Às vezes tem alguém que faz para vender também, isso também pode ser feito para vender. Quem é a primeira vez que vem nos cursos, então eu vou me apresentar, eu acho que é importante. Meu nome é André, eu sou nutricionista, sou chefe, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, em gestão de cozinhas e já estou com a parte desde a abertura do Miss Moon, na verdade desde que ele era uma sementinha. Ela me conheceu quando eu estava fazendo um curso em São Paulo e ela falou para mim, quando eu tiver um empreendimento, eu quero que você seja responsável pela criação do cardápio, enfim, estamos juntos desde então, uma sinergia que se transformou em amizade. Tenho visto toda a equipe do Miss Moon, então eu sou muito bem acolhido aqui, acho que a energia daqui é incrível, e isso reflete numa comida gostosa também, né? Eu trabalho muito com consultoria de restaurante, sou professor, também de pós-graduação, sempre usando a culinária como ferramenta educativa, trabalhando nutrição e gastronomia em diversos âmbitos. Então, nutrição estética, esportiva nem tanto, mas também trabalho um pouco, prevenção de doenças, usando a comida como algo que seja saboroso, mas também que previna e também trate doenças, né? O intuito não é especificamente esperar você ficar doente para daí mudar um hábito, sim ter hábitos saudáveis sempre para que você não precise fazer uma mudança brusca. E claro, fazendo com que essa comida seja inclusiva também, né? Onde todo mundo possa sentar e comer junto. Então quem tem intolerância, alergia, pode consumir os mesmos alimentos, né? Tem um livro, para quem não conhece, deixa eu pegar aqui, já que temos um exemplo para mostrar para vocês. Esse livro, acho que tem até alguns para vender aqui nesse livro, acho que tem mais uns 3, hoje a gente vendeu outro. Esse livro nasceu na pandemia, que é o livro do André Nutrichef. Ele tem 90 receitas saudáveis, de drinks a doces. Então, a ideia desse livro foi unir os propósitos, onde você compra o livro e automaticamente está ajudando um projeto social, que se chama Projeto Grão de Amor, que ampara crianças de 0 a 15 anos. O livro custa R$ 135 e automaticamente você compra o livro e esse valor é revertido para o projeto social. Ele não é vendido em livraria, e sim somente pelo site.
não somente da Um Livro, que é a nossa apoiadora também, mas em outros sites também, mas pela Um Livro, automaticamente você compra o livro e o dinheiro é revertido para o projeto social. Se ele estivesse numa livraria, acaba que 50%, 60% do valor de capa fica para a livraria. Então, por isso que ele não tem livraria. Eu adoraria que tivesse, porque acaba facilitando. Às vezes a gente quer, mas aí tem que comprar online, não tem um dia e no fim acaba não comprando. Mas aqui no Mesmo Mundo Sem Glúten tem, acho que a gente tem 3 exemplares, depois se quiserem folhear. São drinks a doces, porque eu adoro comer, celebrar, então do drink ao doce a gente pode comer saudável e ser muito feliz. Então é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a aula está mais Ana Maria Braga, até para, como eu já movimentei bastante a mão, ela está mais inchada, então eu vou ficar com ela mais paradinha, só mostrando para vocês algumas coisas, falando bem sobre as receitas também, tá? E fiquem tranquilos, eu realmente estou bem. Se eu não estivesse bem, eu não estaria aqui. Tá? Também, mas acho que fazer o que a gente gosta também acaba sendo muito bom, né? Depois, se ficarem com dúvida, né, a apostila todo mundo recebeu, ela é online, né? Mas se ficarem com dúvida na hora da reprodução, em casa, fiquem bem à vontade também para me mandar mensagem, tá? Que eu consigo responder vocês. E daí é o que eu falo, né? No começo da apostila. Como otimizar a cozinha no preparo de lanches, e não só no lanche, do dia a dia. Se a gente tem bases em casa prontas, isso facilita na hora que a gente for fazer uma receita. Então, se eu já deixo um frango desfiado que eu vou usar aqui hoje, se eu já tenho alguns vegetais lavados, isso facilita a minha vida. A gente fez nos outros cursos mais comidas, mas se a gente já tem um arroz cozido, uma lentilha cozida, enfim, deixar essas caixinhas mágicas prontas fazem com que a gente pense assim antes de pedir um delivery. Putz, eu tenho alguma coisa preparada em casa, então eu vou tirar do freezer ou da geladeira e vou fazer a minha refeição. Ou se você não tiver tanta preguiça, também vou fazer um omelete mais rápido. Eu prefiro muito mais fazer minha comida do que pedir um delivery, até porque eu faço mais rápido do que o tempo que o delivery chega. E daí eu já tenho aquela praticidade de sujar menos louça e economiza, né, gente? Porque ficar comendo fora o tempo inteiro, eu prefiro ir num restaurante legal, ter um momento especial do que pedir um delivery. Enfim, eu acho que a experiência é outra, né? Mas às vezes é muito fácil falar, né? Porque dependendo da rotina que você leva, não tem como. Às vezes você tem alguém que trabalha na sua casa, então você pode dar essas receitas para a pessoa reproduzir. E o legal da aula é que eu vou mostrar para vocês como que faz. Porque às vezes um ponto muda, uma farinha muda. O que é interessante nesse mundo, especialmente cozinho sem trigo, né, sem glúten, é que não existe uma padronização da granulometria das farinhas. Então, às vezes, uma farinha de amêndoas vai ser mais grossa, menos grossa, um psyllium vai estar em pó, vai estar mais em flocos, e isso vai influenciar na hora de fazer a sua receita. Então, vai muito da gente praticar e, às vezes, errando e acertando para conseguir os prontos, tá? Bom, depois disso, eu tenho um frango desfiado que já estava pronto, a gente fez ali, eu não ia trazer a panela de pressão, mas é um frango que eu já usei até em outras aulas para quem já veio, que é aquele frango que a gente coloca dentro da panela de pressão, só que ao invés de fazer o frango branquinho, sem tempero nenhum, eu já gosto de colocar ali dentro uma macumba de tempero, que eu acho que é a alquimia, é o que dá o gosto, né? É uma macumba do bem, gente, né? Umbanda não é do mal, necessariamente, né? Enfim, cada um tem a sua religião. Mas o que acontece? Esse frango, ao invés de eu pegar e deixar ele branco, depois fazer um refogado com cebola e alho e tomate, sabe, preguiça de ter que ficar com... Já joga tudo dentro do caldeirão, coloca lá para ferver por 20 a 25 minutos depois que a pressão pegar. E eu gosto, tem aquele pessoal que chacoalha, né, a panela, mas eu com amassador de batata já amasso e fica todo desfiado. André, quero mudar o frango, quero fazer com outra coisa. Vocês podem usar
paleta de carne, que fica gostoso também, carne bovina se come carne. Vocês podem usar paleta suína, que também funciona muito bem. Então essa mesma base pode ser usada de diferentes formas. E os temperos de dentro também vão muito das nossas memórias. Por exemplo, eu acho que porco combina muito com alecrim, por exemplo. Então eu colocaria um toque de alecrim. O frango eu já acho que combina mais com tomilho. A carne, de repente, eu colocaria um pouco de vinho tinto, né? Então, essas pequenas mudanças de uma receita base fazem muita diferença. Por exemplo, cúrcuma eu já não colocaria na carne vermelha, entendeu? Então, esses toquezinhos vocês vão também colocando. Sálvia combinaria também muito bem, por exemplo, com o porco, né? Ou com o próprio frango. Então, ousar nos temperos é muito legal. Mas vocês também podem fazer uma base coringa e dessa base depois tem lá já porcionado e daí, hoje eu quero fazer um frango ao curry. Pega aquele franguinho, só bota um leite de coco, um curry e um pouquinho de gengibre e já tem, entendeu? Então essa praticidade, eu como viajo muito a trabalho, eu tenho adorado chegar em casa e ter as minhas bases ali prontas para comer minha comida. Eu adoro comer minha comida. Não é porque eu acho gostoso ou não, mas eu tenho mais prazer, eu sei que eu estou comendo, é mais saudável, é gostoso. Bom, então aqui eu coloquei peito de frango, vocês podem usar aquela coxa, sobrecoxa já desfiada, desossada e sem pele também, se querem, né? Pra ficar... A diferença é que ela é um corte mais gordinho. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. We will come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust. Ter uma preparação com um pouco menos de gordura, mais magrinha, daí consequentemente, né, eu vou fazer com peito de frango. Olhando só, eu olhei você. Meu bem, você tem alergia a leite, né? Sim, sim. Então, é legal a gente só falar aqui na cozinha, Vitor, tem mais alguém que tem alergia a leite? Não? Então, só para lembrar que a pizza dela a gente faz sem lácteo, tá? Só para você, não quero que você passe mal depois, eu lembro que você tem alergia. Daí foi cebola, alho, louro, tomilho, vinho branco é opcional, água, açafrão, tomate, noz moscada depois de pronto ou no meio também, pimenta do reino, sal. E você pode botar uns talos de salsão, de alho poró, aparas bem picadinhas. Podem usar, por favor, aquela parte mais verde do salsão, aquilo lá não é para jogar fora. É realmente para refogados mais longos, né? Às vezes a gente compra até orgânico e joga fora, não precisa. Vai fazer um omelete, enfim, pode usar. Nos restaurantes que eu dou consultoria, vários ainda jogam fora e você fala, por exemplo, às vezes eu fico uma semana no restaurante, tu fala todos os dias eles jogam fora. É impressionante, parece que não entra na cabeça. O desperdício de alimentos no Brasil é surreal. Tem tanta gente passando fome, né? Então, para colocar num arroz, para deixar mais nutritivo, às vezes a gente tem, por exemplo, às vezes eu tenho preguiça de fazer, vou fazer os vegetais, o arroz e daí alguma proteína. Eu já faço o arroz com os vegetais para facilitar o preparo e só faço uma proteína para acompanhar, né? Então ali a gente pode botar alguns pedacinhos que não seriam tão bonitos, aquele pedaço mais firme da couve-flor, do brócolis, às vezes um talo que é um pouquinho mais duro, por exemplo, da couve, né? Ou enfim, quem faz comida para cachorro, dá essa parte pro cachorro, enfim, tentar não jogar fora, né? É dinheiro nosso que tá indo fora, enfim. Bom, depois disso, cozinhou na pressão, como eu falei para vocês, temos o frango desfiado. Esse frango coringa, a gente vai fazer um pastel de forno. Aqui eu usei, por exemplo, eu não tenho aquele meu equipamento de fazer o pastel de forno, sabe? De dobrar. Eu não tenho, por exemplo, esse negocinho de fazer pastel de forno.
Daí tem aquela roubada de ter que pegar um plástico filme, abrir com um rolo, né, pra não colar a massa. Daí eu vou cortar com um círculo e daí eu faço meu pastel de forno. Beleza, mas essa massa é coringa. Já ouviram falar de pastelão? Que não é um empadão, mas é uma massa um pouquinho mais amolecidinha. Essa receita dá pra vocês fazerem um pastelão grande naquele marinex que todo mundo tem, né? Pega, forra, bota o recheio, coloca a cobertura, faz uns desenhos, uns corações, umas flores, sabe? Umas coisas tipo, como é que é? Vintage, né? Bota, isso aí é pra decoração de maionese, vai? Daí você faz ali as suas estrelinhas, enfim, e coloca, pincela. Quando for assar e até mesmo passar de forno, a gente precisa pincelar a gema, tá? Até pode jogar umas sementes em cima, não. Eu tenho isso aqui que tu compra pela internet, que é um abre e fecha, tipo um come-come, lembra daquele joguinho do come-come, Pac-Man? Tô tirando coisa do baú, estou bem vintage. E daí o que acontece? Isso aqui é super prático, porque eu vou pegar, tem um pouquinho de azeite aqui fora. Azeitinho de oliva. Eu só vou dar uma untada aqui. A gente vai sair de dentro, então não tem problema. Só pedir pro pessoal da cozinha. A gente vai untar. E a massa, gente, o que acontece? Essa massa, eu pego batata, tá? Eu botei batata da batata, perdão, era batata doce ou batata inglesa, tá? Depois eu até posso corrigir o errinho de português e mandar pra vocês de novo. Tá até ali embaixo, inglesa ou doce, mas eu botei batata da batata, mas enfim, 300 gramas de batata. Pode ser doce, inglesa, o aipim até daria, mas o aipim tem muita liga, tá? A diferença da batata doce e da batata inglesa, o que difere, a batata doce tem um pouco mais de fibras, mas em questão de calorias elas são muito semelhantes, só que uma tem um sabor mais adocicado e a outra não tem. Então, às vezes, tem gente que não tolera tanto aquele gosto doce, né? Então pode fazer com batata inglesa também. O que vocês precisam tomar cuidado é que assim, tem gente que não gosta de cozinhar no micro-ondas, mas tem gente que até tolera o micro-ondas. Então tem duas formas de cozinhar. Uma delas é cozinhar com pouca água ou no vapor, porque ela não pode ficar muito úmida. Obrigado. Não pode ficar muito úmida. Se ficar muito úmida, eu vou ter que botar mais farinha, alguma coisa assim. No micro-ondas, se eu tiver com muita pressa, eu posso cortar a batata, tirar a casca, ou até pode ser com casca e tirar a casca depois. Tem aquele saquinho que pode tanto ser congelado quanto aquecido. Coloco no micro-ondas 7, 10, 12 minutos, dependendo do tamanho, ela já vai ficar cozida. Não precisa fazer furinho nenhum no saquinho. Só cozinhar, ela fica bem sequinha, fica legal para fazer essa receita também, tá? São opções. Ou você cozinha no Varoma da Thermomix, que temos pessoas que também têm Thermomix por aqui, que cozinha muito bem. Depois disso, eu vou misturar azeite de oliva, que é bem pouquinho, 10 graminhas só. Farinha de aveia, tá? André, posso substituir por farinha de arroz? Até pode. A diferença é que a farinha de arroz tem uma textura na boca levemente arenosa, tá? Então não é legal. André, eu tenho farinha sem glúten, mas é aveia em flocos. O que eu vou fazer para aveia em flocos virar farinha? Bater no liquidificador, tá? Tranquilo. Farinha de linhaça, que vai ajudar da língua, não vai ficar com
aqui mais amarelinha, mas eu posso colocar o que eu quiser também. Cúrcuma, páprica, às vezes quero fazer uma coisa mais mexicana, então posso botar uma páprica picante, alguma pimenta diferente também, rechear com uma carne moída, com azeitona, fazer tipo uma empanada mesmo, né? Pode dobrar ela diferente, fazer, enfim, a receita é mega coringa. Goma xantana, como é sem glúten, ela vai ajudar a dar mais elasticidade. André, funciona sem a goma xantana? Funciona também. Só que na hora de abrir, a goma xantana ajuda a dar um pouco mais de liga na receita. Mas ela funciona sem também. Não há tanta necessidade de colocar. E um ovo. Posso fazer sem ovo? Sou vegano? Também pode, só vai ter que colocar um pouquinho de umidade, um pouco mais de gordura, tá? André, Oi. O que é goma? Goma xantana é ela é fermentação do milho. E nas receitas sem glúten, a gente usa para ela dar liga, ela emulsiona as receitas. Se eu coloco um pouquinho, ela é como se fosse um gel que emulsiona até gordura, por exemplo, com água. E nas receitas ela ajuda a dar elasticidade. E a gente compra isso? Casa de produto natural, em supermercado hoje em dia você já consegue comprar também. Não é algo tão complexo. Mas se não tiver, pode fazer sem também, tá? Daí você cozinha a batata, mistura todos esses ingredientes, eles estão pesados certinhos porque eu sei que vai dar certo dessa forma, seja com qualquer tipo de batata. E eu vou chegar nessa consistência aqui, ó, de uma massinha. Claro que aqui ela já ficou no ar-condicionado, já ficou ali na cozinha, mas é uma massinha mega modelável que eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer biscoitinho, posso fazer palitinho, posso botar erva, enfim, é mega coringa isso aqui, tá? Fazer o pastelão, como eu falei pra vocês, então pode abrir, ao invés de fazer um por um, né? Então aqui eu tenho a minha massinha. Só no modelar, ela nem tá colando na minha mão, eu gosto muito de usar até luva para fazer essas receitas, tá? Então aqui eu tenho a minha massa, depois eu vou passar para vocês verem. E eu tenho aqui, gente, isso aqui é o bolinho que tem frango, palmito e alho poró, tá? O que acontece? Eu gosto de já deixar tudo pesado, porque como é linha de produção, eu deixo pesado 60 gramas de massa, para esse tamanho aqui eu usei. 60 gramas de massa, 30 de recheio. Isso vai depender do seu utensílio em casa. Às vezes vai mais, às vezes vai menos, tá? Então aqui, ó, untei com um pouquinho de azeite. Não precisa ficar untando todos, tá? É mais no primeiro mesmo. Vou pegar a minha massa. Vou abrir um pouquinho ela aqui. Essa daqui já tá até mais firme, porque ficou mais tempo fora da geladeira. Abri aqui, agora eu venho para as laterais, tá? O que eu não quero é uma empanada pobre em recheio, né? Então, ó, abri aqui, não precisa nem ter muita praticidade, eu vou abrir até mais roots mesmo. 30 gramas de recheio, os recheios só não podem ser o quê? Muito úmidos. Então coloco aqui no meio o recheio, vou mostrar pra vocês agora, vou dar uma caminhada aí pra mostrar. Ó, vou mostrar daqui pra cá. Pode fazer com carne. A ideia é só que não fique muito molhado, senão estoura. Aí, ó, o que eu vou fazer? Num passe de mágica, eu fecho aqui, ó. Aperto. Não, tá tranquilo. É um só. Se fossem mais, mas a gente já fez. Ó, fechou, gente. Aqui ele travou. Ó, aqui eu até nem... Mas ó. Porque o que acontece? André, posso botar um recheio molhado? Ela vai estourar. Independente se fosse uma massa com trigo ou não, se o recheio é muito molhado, ele vai estourar. Se você não tiver problema, beleza. Eu gosto do recheio que fique levemente cremoso, tá? Então aqui, ó. E isso aqui vai ao forno. Não, é forno, não fica. Imagina. Não, imagina. Porque tem as empanadas fritas, né? Mas se quiser fritar também dá. Mas dá muito trabalho, né? Fritar. Pode ser na air fryer ou no forno normal. O que eu vou fazer para ele ficar mais dourado? Vou passar, pincelar um ovinho
E daí posso jogar umas sementinhas em cima, enfim. Para congelar, se eu quiser congelar, eu prefiro congelar sempre pré-assado. Porque se eu tiver que esperar, tirar do freezer, pra assar todo, mas daí depois comer, eu já tô morrendo de preguiça. Então eu prefiro tirar e só botar no air fryer da vida pra terminar de aquecer, ou no micro, só que no micro vai ficar mais mole. Tá. Tranquilo, gente, ó. Fica bem maleável. Isso aqui é um salva-vida, né? Tem de vários tamanhos, tá? Tem de várias coisas, de coração, de tudo. Oi? Você congela na crua ou Assada. pré-assada? Eu vou passar pra vocês verem essa massa. Vamos daqui pra lá. Pode ir. Olha, ele pronto na mesa da Raimor. Olha ali, ó, todo mundo. Olha, gente, que delícia. A gente tem massa de pizza. Essa massa de pizza também pode virar um pão, se vocês quiserem transformar no pão também. E essa massa é coringa, tá? Como tudo a gente está fazendo aqui. Então pode fazer uma pizza grandona, pode deixar o disco assado já em casa, ou você pode fazer já as mini pizzinhas também. Faz o primeiro pré-assado e congela, ou já pré-assa, coloca o recheio, bota no freezer e depois só tira do freezer e coloca para esquentar no forno quente, tá? Essa massa então eu coloco farinha de arroz, pode ser integral ou não, polvilho doce, fécula de batata ou amido de milho, hoje usamos fécula de batata. Essas três farinhas fazem a substituição, né, o mix, que substitui a farinha de trigo, tá? Eu quis trazer receitas que são fáceis de fazer, entendeu? Com as mesmas bases, vocês conseguem fazer várias coisas. 50 gramas de ovo ou purê de batata, se você for fazer vegana. 50 gramas é um ovo, geralmente, tá? 4 gramas de goma xantana. Para os pães, a gente precisa para ele dar elasticidade. A gente precisa, não tem como substituir a goma xantana. Porque ele vai ajudar a unir tudo e a dar essa capacidade de expansão. Se eu não colocar, depois na hora que eu for cortar vai ficar toda craquelada, não vai funcionar tão bem. Azeite, açúcar para fermentação, porque é uma massa que fermenta, precisa crescer. Eu não trouxe nenhuma massa hoje, nem do pão, nem da pizza com fermento químico. Eu fiz massa que tem um gosto de massa fermentada. Posso substituir por fermento químico? Até pode. Mas vai ficar mais parecendo um muffin e não necessariamente aquela casquinha de pizza, tá? Água, sal e fermento biológico seco. Fermento biológico seco todo mundo sabe o que é, né? Aquele do sachêzinho, a gente coloca. Só que eu gosto de fazer de uma forma diferente. Eu gosto de fazer uma primeira fermentação da massa inteira, mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, que é aquele que a gente já colocaria a massa direto num lugar para ela crescer e já colocaria para assar. Eu gosto de fazer uma fermentação essa no bowl, no recipiente, coberto com plástico filme. Ela cresce, depois eu tiro o ar e daí eu modelo como eu quero. Porque quanto mais eu fizer essa fermentação, que tem gente que diz que não pode, né? E eu não faço aquele negócio de ativar o fermento antes. É isso, dá muito trabalho. Coloca tudo ali e vai dar certo, tá? Vocês vão pegar essa massa. Eu gosto de fazer dessa forma. Se tiver com muita pressa, vocês podem já pegar, fez a massa, abre o disco, deixa crescer e já coloca para assar. Também funciona. Mas eu acho que os sabores ficam mais gostosos e também o carboidrato vai sendo consumido, digerindo e liberando mais aromas na hora que a gente faz essas duas